Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. A lição do próximo domingo vai falar sobre o tema Quem domina a sua mente. Nós estamos estudando nesse trimestre o tema Batalha Espiritual. Subordinado então a esse tema do trimestre, nós vamos estudar sobre quem domina a sua mente. Inicialmente é interessante nós observarmos que o assunto da lição está baseado na carta aos Filipenses, mais precisamente no capítulo 4 da carta aos Filipenses. Na primeira parte do comentário da lição, o comentarista ele fez uma abordagem introdutória acerca da carta aos Filipenses. Então é interessante que o professor de escola dominical ele aborde essas questões relacionadas a aspectos introdutórios da carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, mais ou menos no ano 62, 63 depois de Cristo. A cidade de Filipos ficava na Macedônia Oriental, a cerca de 16 quilômetros do mar Egeu. A cidade foi chamada de Filipos como homenagem a Filipe II da Macedônia, o pai de Alexandre Magno. Nos dias do apóstolo Paulo, era uma cidade relevante, importante, inclusive tinha uma guarnição militar. A igreja de Filipos ela foi fundada pelo apóstolo Paulo e sua equipe de cooperadores, Silas, Timóteo e Lucas, durante a sua segunda viagem missionária, que é registrada em Atos 16. Sendo fundada pelo apóstolo Paulo, essa igreja desenvolveu então um senso de amizade muito grande com o apóstolo Paulo. Então, havia uma relação muito grande de proximidade entre o apóstolo Paulo e a igreja em Filipos. Inclusive, a Bíblia relata que durante várias vezes essa igreja mandou ajuda, oferta para o apóstolo Paulo, ajuda financeira. 2 Coríntios 11, 9, Filipenses 4, 15 e 16, a Bíblia nos informa acerca dessas ofertas. Eles contribuíram também de forma generosa para os crentes pobres em Jerusalém, está em 2 Coríntios 8 e 9. Então era uma igreja que manteve um relacionamento com o apóstolo Paulo de proximidade. O apóstolo Paulo, então, ele escreve uma carta para a igreja de Filipenses com alguns propósitos em mente. Quais eram os propósitos? Paulo escreveu esta carta para agradecer a eles pela oferta generosa que eles tinham enviado através de Epafrodito. Isso está no capítulo 4, a partir do versículo 14. Paulo também escreve essa carta para informá-los acerca do seu estado pessoal. Paulo, nesse período, ele estava preso, ele estava na cadeia, por isso ela é chamada Epístola da prisão, ela faz parte das epístolas da prisão. Paulo escreveu então para dizer, para mostrar para aquela igreja que, apesar da sua prisão, mas ela fazia parte, a prisão fazia parte dos planos e dos propósitos de Deus. Portanto, Paulo estava bem. Paulo então resolve, através dessa carta, mandar notícias para a igreja de Filipos. E ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, ele exorta aqueles crentes a que mantenham a humildade, a unidade, a comunhão e a paz. Aqueles crentes, então, da cidade de Filipos, eles estavam sentindo um certo desânimo por causa da prisão de Paulo. Havia também pequenas discórdias, né? Não foi uma igreja tão problemática quanto a igreja de Corinto, mas havia algumas discórdias. Havia também uma ameaça de deslealdade, porque os judaizantes estavam naquele momento rondando várias igrejas e a igreja de Filipos poderia ser alcançada por esses judaizantes. Paulo, então, ele já antecipa, ele já prepara, ele já os alerta a ter cuidado com os judaizantes. Bem, em meio a todas essas questões, o apóstolo Paulo, ele durante toda a sua epístola, ele estimula a igreja de Filipos a viver de forma alegre. A palavra regozijai-vos é uma palavra que sobressai durante toda a epístola. Paulo mostra então que o regozijo deve estar acima das circunstâncias. Essa é uma visão geral então da epístola aos Filipenses. A epístola aos Filipenses ela é a mais afetuosa, a mais pessoal do apóstolo Paulo. Ela tem um caráter bem cristocêntrico e é chamada por muitos expositores como a epístola da alegria, tendo em vista que a alegria ela sobressai durante
todo o relato ou durante todo o teor da epístola. Então, um professor de escola dominical, é interessante fazer um breve, um sintético comentário sobre a carta aos Filipenses. Informações introdutórias acerca da carta aos Filipenses. Também deve-se abordar de forma sucinta, como fizemos na aula anterior, deve-se também ter uma visão panorâmica da carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele fala no capítulo 1 sobre as circunstâncias em que ele se encontrava na prisão. Ele fala como foi que essas circunstâncias contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele demonstra alegria porque Cristo estava sendo anunciado de uma forma ou de outra. Ele mostra também que ele estava disposto a tudo, inclusive a viver ou morrer por Cristo se fosse necessário. Ele também aborda algumas questões de interesse da igreja. Ele aproveita para trazer elementos doutrinários para a igreja. Ele traz exortações à perseverança, que eles deveriam permanecer em Cristo, também sobre a unidade, que eles deveriam permanecer unidos a Cristo e unidos também um ao outro. Ele fala também sobre a disposição que eles deveriam ter de servir uns aos outros, de ser humilde, e aponta o exemplo de Cristo como exemplo de humildade, isso no capítulo 2. Ele os exorta a ter uma conduta irrepreensível. Ele também fala sobre os mensageiros, os seus companheiros, no capítulo 2, Timóteo e Epafrodito, mostrando inclusive algumas qualificações desses dois companheiros que ele tinha. Informações estas muito relevantes, qualidades muito relevantes para um obreiro cristão. E no capítulo 3 ele traz algumas advertências acerca dos falsos ensinos. Esses falsos ensinos nós podemos observar pelo capítulo 3 que eram os judaizantes. Eram pessoas que estavam ensinando que deveriam voltar à prática do judaísmo, como a circuncisão, a obediência à lei, enfim. Paulo, no capítulo 3, ele traz uma advertência acerca dos falsos ensinos, os judaizantes. No capítulo 4, Paulo traz alguns conselhos finais. Capítulo 4, ele fala sobre firmeza, harmonia, alegria, equidade, sobre liberdade da ansiedade, também sobre a prática da oração. E ele fala também sobre o controle da mente e da vontade. Isso então no capítulo de número 4. Bem, então o professor de escola dominical, ele deve então abordar na primeira parte do comentário, da exposição da lição, trazer informações básicas da carta aos Filipenses. Quem é o autor, quando foi escrito, as circunstâncias em que foi escrito, e fazer uma síntese sobre o conteúdo da carta aos Filipenses, até chegar no capítulo 4, pois no capítulo 4 é onde está baseado então o comentário da lição. Bem, a lição aborda especificamente sobre a questão da mente. Quem domina a sua mente? Né? O comentarista da lição ele faz uma exposição na segunda parte sobre a mente dentro do contexto bíblico. O apóstolo Paulo e o ensino paulino acerca do homem durante toda a Bíblia, né? A antropologia paulina, nós podemos dizer assim, Paulo ele mostra o homem com a dimensão corpórea e incorpórea. O homem ele é um ser com corpo, um ser que raciocina, que entende com a inteligência, com as emoções. O apóstolo Paulo utiliza várias palavras, várias expressões para se referir às funções do homem, né? Tanto funções materiais como funções que vão além da matéria, corpórea e incorpórea. Ele usa a palavra corpo, ele usa a palavra carne, ele usa a palavra coração, ele usa a palavra espírito, ele usa a palavra alma, psique, e usa a palavra também mente. Então, o comentarista da lição ele faz uma abordagem no capítulo 2 acerca, na segunda parte do comentário da lição, ele faz um comentário acerca desses elementos, a mente dentro do contexto bíblico. Ele apresenta a mente como faculdade psicológica, baseada em Romanos 7:25. Ele apresenta também a mente, apresentado na Bíblia, como forma de pensar. Isso está em Colossenses 2, o versículo 18. Ele apresenta também o espírito como uma disposição, né, da pessoa
relacionada à atitude, à forma de pensar. Isto está em Gálatas 6, o versículo 1. E ele também fala acerca do coração, cardia. O coração aparece na Bíblia como centro da vida física, espiritual e mental, emotiva e também volitiva. Volitiva aqui está relacionado à vontade. Nós temos vários textos bíblicos e ele cita essas referências na Bíblia. É interessante que o professor de escola dominical, nesse segundo momento, ele escolhe alguns textos bíblicos para mostrar isso para os alunos. É importante, já que a escola é bíblica, fundamentar o ensino com passagens da Bíblia. Então, escolha as passagens mais relevantes, os textos bíblicos mais relevantes, para fundamentar aquilo que você está dizendo. Pois não basta você dizer, você tem que fundamentar, portanto, na Bíblia, já que a escola ela é chamada de escola bíblica. Na terceira parte do comentário da lição, o comentarista ele então entra especificamente no assunto, falando sobre a mente de Cristo. Há uma relação então sobre a batalha espiritual e a mente. Quando nós falamos sobre a batalha aquele espiritual que nós estamos envolvidos, quando nós falamos sobre a guerra contra o mal, contra as potestades do mal, que é o tema do trimestre, existe uma batalha pela nossa mente, né? Existe uma batalha pela nossa mente. Então nós vamos observar no capítulo 4, até nós chegarmos então especificamente na mente, o que é que o apóstolo Paulo ele nos diz. Olha no capítulo 4, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele fazendo um comentário às suas exortações finais, né, no capítulo 4, nós temos as exortações finais do apóstolo Paulo, ele diz, eu vou fazer um breve comentário sobre o que ele diz. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai firmes no Senhor. O apóstolo Paulo, fazendo a conclusão da epístola, trazendo as últimas exortações, ele diz para aqueles irmãos que eles eram a coroa dele. Na Bíblia, no grego do Novo Testamento, nós temos duas palavras para a coroa. A palavra diadema, que está relacionada à coroa real, e a palavra Stéfanos, que é a coroa de atleta. O apóstolo usa o segundo termo aqui, que é Stéfanos, a coroa de um atleta. Paulo estava querendo dizer que apesar das fadigas, dos esforços, de todo o empenho, aqueles irmãos eram a coroa de tudo isso. Todos os esforços que Paulo tinha empreendido, juntamente com a sua equipe, na pregação do Evangelho, a coroa que eles recebiam era aqueles irmãos em Cristo. Vocês então são a nossa coroa, a minha alegria e a minha coroa. Depois Paulo diz, estai firmes no Senhor. Ele exorta aqueles cristãos a que estivessem firmes, ou seja, a firmeza é apresentada na Bíblia como um elemento fundamental. A igreja estava sendo atacada por falsos mestres, atacada por falsos ensinos. Sempre que há heresia, sempre que há falsos ensinos, a harmonia da igreja, a unidade da igreja, ela é ameaçada, ela é prejudicada. E Paulo então exorta que eles então estivessem firmes. A palavra estar firmes aqui é a palavra stequete na língua grega, que é aplicada ao soldado que permanecia firme em seu ímpeto na batalha ante a um inimigo que queria superá-lo. Portanto, Paulo exorta que eles sejam firmes, que eles permaneçam firmes no Senhor. No versículo 2 e 3, Paulo faz um pedido. Pelo que nós observamos no versículo 2 e 3, Paulo disse, rogo a Evode e rogo a Sintique que se sintam mesmo no Senhor, e ele faz um pedido pelas mulheres que trabalham com ele no Evangelho. Depreendemos desse versículo 2 e 3 que é a única nota destoante na carta aos Filipenses. Estava havendo um pequeno problema de relacionamento. Parece que essas duas irmãs, Evódia e Sintique, elas estavam, possivelmente elas ocupavam posições de liderança na igreja e estavam então tendo alguns problemas relacionados à harmonia, de entendimento, né? E Paulo então exorta que elas então resolva esses problemas de relacionamento, que elas possam pensar de forma concordemente no Senhor, que elas pudessem estar de fato unidas umas às outras, unidas a Cristo. Uma pessoa que está unida a Cristo deve estar unida também com a outra pessoa. Porque a desarmonia ela prejudica a fraternidade cristã, a desarmonia ela é contrária à natureza da igreja, porque a igreja, pela própria natureza da igreja, ela deve ser harmônica, porque ela é um congraçamento de pessoas que foram salvas e unidas através da fé em Cristo. Então a desarmonia,
ela é contrária à própria natureza da igreja. Depois, no versículo de número 4, Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A expressão regozijai-vos é a expressão alegria. É uma expressão que aparece durante toda a epístola. É a epístola que mais aparece o termo alegria. É a epístola aos Filipenses. Parece até um contrassenso, porque Paulo estava na prisão, Paulo estava na cadeia, e ele falando acerca de alegria. Paulo, ele então exorta, ele estimula, ele aconselha que eles cristãos que eles pudessem sempre regozijar no Senhor, que o regozijo não fosse apenas esporádico, mas que fosse sempre. Essa alegria era uma alegria ultra circunstancial, ou seja, era uma alegria que deveria estar acima das circunstâncias. É uma alegria em Cristo, é a alegria da salvação, a alegria em Cristo. É uma alegria que está acima das circunstâncias, e essa alegria deveria estar focada na pessoa de Cristo. Portanto, era uma alegria ultra circunstancial e era uma alegria também cristocêntrica. Logo em seguida, no versículo 5, Paulo diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. A palavra que o apóstolo utiliza aqui para equidade é a palavra epiaikeia. O termo está relacionado à moderação. Era uma palavra utilizada na língua grega para a moderação. O termo então está relacionado a um homem, a uma pessoa que sabe que as leis e as prescrições não são a última palavra. É uma pessoa que tem moderação. Então Paulo disse que essa moderação deveria ser notória a todos, e ele relembra que o Senhor está perto. Perto está o Senhor. Moderação, então, é a disposição amável e honesta para com as outras pessoas, a despeito das suas faltas, da disposição essa inspirada na confiança que os crentes têm, que após o sofrimento terreno vai vir a glória celeste. Quando chega no versículo 6, Paulo fala sobre a ansiedade. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Paulo fala acerca da ansiedade, que a ansiedade deveria ser substituída pela oração. Um dos problemas da ansiedade é que se sofre por antecipação. A ansiedade traz problemas terríveis, e Paulo então diz que em lugar da ansiedade deveriam fazer oração. E finalmente, no versículo 7, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará as vossas emoções e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E ele exorta então dizendo: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É o que o texto nos diz. Bem, eu queria apenas destacar que no versículo 7, quando Paulo disse: guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus, o termo guardar aqui é um termo na língua grega relacionado ao aspecto militar. A palavra é um termo militar representando os soldados em guarda e refere-se à vigilância de uma cidade, do lado de dentro do portão, como um posto de controle de quem entra e de quem sai. Lá em Filipos tinha uma guarnição romana. E Paulo utiliza a palavra aqui, a palavra guardar, que é utilizada aqui, se referir então a uma espécie de uma guarda que fica na entrada da cidade, para determinar quem entra e quem sai. Quando Paulo então diz: guardará os vossos sentimentos e a vossa mente em Cristo Jesus, ele está abordando isto. Né? Bem, então a nossa lição aborda sobre a questão então da mente. Nós vamos então abordar algumas questões relacionadas à mente. Né? Quem domina a nossa mente? Todos sabem que existe uma batalha pela nossa mente. Existem inclusive alguns conceitos humanos equivocados acerca de mente. Hoje fala-se muito em pensamento positivo. Né? A nossa sociedade hoje fala muito em pensamento positivo. Escritores, oradores falam muito em pensamento positivo. No entanto, a Bíblia apresenta mais do que pensamento positivo. A Bíblia fala sobre uma mente controlada, dominada e transformada por Deus. Uma pessoa pode pensar positivamente sobre coisas erradas e os resultados não serão benéficos. Por exemplo, uma pessoa pode saltar de um avião sem paraquedas e pensar positivamente durante toda a queda. E isso a pessoa vai ter que enfrentar uma triste realidade quando ela chegar à terra firme. Então,
temos que ter cuidado com os conceitos humanos que muitas vezes são colocados na nossa sociedade. Devemos entender, então, que nós podemos e devemos transformar o nosso modo de pensar e de viver. A Bíblia fala sobre amar a Deus de coração e amar a Deus também com a mente. Mente e coração foi o que Jesus nos mostrou. Amar a Deus com o coração e amar também a Deus com a nossa mente. Nós devemos entender que nós devemos passar por uma mudança em nossa mente. A Bíblia diz em Romanos 12 sobre transformar a nossa mente. A nossa mente tem que passar por mudança. Para que haja uma mudança em nossa mente, é necessário alguns elementos. Primeiro, é necessário para que haja mudança a decisão de mudar. Ela só é possível para aqueles que creem. 2 Coríntios 3,18, a Bíblia fala: o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo ele é abolido. É possível para os que creem a decisão de transformar a mente. O manual de instruções para a transformação da mente é exatamente a palavra de Deus. Nós precisamos ter um foco para a transformação da nossa mente, porque essa transformação ela está baseada em Cristo. E há um processo para essa transformação de mente. Essa transformação de mente, em 2 Coríntios 3,18, a Bíblia diz de glória em glória. E a força para a transformação da mente é exatamente a obra do Espírito Santo em nós, como pelo Espírito do Senhor, é o que diz 2 Coríntios 3 e o versículo 18. A Bíblia fala ainda, devemos entender que existe uma batalha pela nossa mente. O tema do trimestre é batalha espiritual. Existe uma batalha pela nossa mente. 1 Pedro 5,8, a Bíblia diz que Satanás anda em derredor bramando como um leão. E isso inclui também a nossa mente. Efésios 6, Paulo diz que nós estamos envolvidos em uma batalha, em uma guerra. Há uma batalha pela nossa mente. E nessa batalha pela nossa mente, a Bíblia nos mostra que nós temos armas espirituais. Em 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4, a Bíblia nos mostra que as nossas armas elas são espirituais e são poderosas em Deus. Em Efésios 6, a Bíblia fala sobre a arma da oração. Então nós temos armas que são fornecidas por Deus para a luta nessa batalha contra a nossa mente. Satanás, ele tem estratégias, né? A Bíblia nos mostra que fala sobre a destruição das fortalezas na segunda carta aos Coríntios. Satanás, como é que Satanás domina uma mente? Satanás ele domina uma mente aos poucos. Se Satanás, por exemplo, colocasse logo um pensamento tão contrário à palavra de Deus, certamente nós iríamos identificar este pensamento de uma forma muito rápida. Como é então que Satanás faz? Satanás ele coloca uma tijolo, uma pedrinha de cada vez até ele construir uma fortaleza. A Bíblia fala sobre fortaleza na carta aos Coríntios. 2 Coríntios no capítulo 10. Então nós precisamos vencer esta guerra. Nesta guerra ou nessa luta para a nossa guerra, nós precisamos levar os nossos pensamentos a Cristo. Nós precisamos conduzir os pensamentos a Cristo. Nós precisamos identificar quais são os pensamentos que não coadunam com a palavra de Deus. Nós precisamos capturar estes pensamentos. Devemos recusar esses pensamentos e também substituir esses pensamentos. É o texto de 2 Coríntios, no capítulo de número 10, ele nos dá estas informações. Bem, em relação à questão da mente, Romanos 12, a Bíblia fala sobre a transformação da nossa mente. A Bíblia diz que a nossa mente deve ser transformada, deve ser renovada. A metamorfose, né? Essa transformação ela vem de Deus. Como é que acontece o processo de renovação da mente? É interessante nós observarmos que essa transformação da mente ela não acontece à parte da palavra de Deus. Um dos instrumentos que Deus utiliza nessa guerra em relação à nossa mente é a palavra de Deus, a palavra escrita. Portanto, você só pode ser vitorioso nessa batalha contra a sua mente, essa batalha espiritual, se você estiver com a palavra de Deus. Então existe um poder muito grande na palavra de Deus. Qual deve ser então o procedimento, né, para que a nossa mente seja vitoriosa? Primeira coisa, você deve observar a palavra. Lendo, observando. Aqui entra o aspecto da observação, né? A observação da palavra. Você deve também, quando eu falo observação, estou querendo dizer descobrir o que Deus diz acerca do assunto. Isso é observação. Depois tem o segundo momento, que é a interpretação. É você
descobrir o significado. Primeiro você se informou, você observou, depois você interpretou, você descobriu o significado. Depois você caminha para um terceiro passo, que é o passo da aplicação. Você deve pegar aqueles princípios que você leu, que você interpretou e aplicar à sua vida. De que maneira esses princípios se enquadram na minha vida? É a fase da aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. Um outro elemento que pode ajudar na batalha contra a nossa mente em relação à palavra de Deus é a memorização. Nós precisamos memorizar a palavra de Deus. É interessante que nós memorizemos a palavra de Deus, né? Um outro elemento é a meditação. A Bíblia fala muito sobre meditar. Deus falou para Josué, no Salmo 1, nós temos a expressão medita. Então, meditação bíblica. Meditar é refletir, é ponderar, é raciocinar, né? A Bíblia fala muito sobre a meditação. Não é apenas ler, mas também meditar, refletir na palavra de Deus. Quando se medita na palavra de Deus, nós criamos então raízes, né? Raízes, elas são criadas com base na palavra de Deus. Bem, e aí entra um outro elemento que é a aplicação, é tirar os tesouros da palavra de Deus e aplicar também a nossa vida. Portanto, você pode ter a sua mente renovada pela palavra de Deus. Nessa guerra, nessa batalha, nós podemos vencer utilizando a arma da palavra de Deus. A sua mente, então, segundo Romanos 12, há uma batalha contra ela. Nós estamos envolvidos em um conflito pela nossa mente e essa batalha nós precisamos então utilizar os recursos, os instrumentos e as armas que Deus utilizou. E uma das armas poderosas que Deus utilizou para essa batalha em relação à nossa mente é a palavra de Deus. Portanto, é por isso que eu sempre digo que deixar de ler a Bíblia não é algo tão simples assim. Pode prejudicar e muito a nossa vida espiritual. Concluindo, então, a nossa lição, então, ela conclui dizendo que o nosso comportamento no lar, na igreja e na sociedade reflete muito sobre quem domina a nossa mente. Portanto, caro professor de escola dominical, que você possa se ater ao tema, quem domina a sua mente, né? E possam seguir estas orientações. Então, para a gente recordar os procedimentos que nós devemos tomar em relação a essa lição. Primeiramente, faça uma abordagem acerca da carta aos Filipenses, falando sobre o autor, o tema, a época, a data, os propósitos. Faça uma síntese sobre os principais elementos da carta aos Filipenses até chegar no capítulo 4. Façam também um comentário sobre a mente dentro do contexto bíblico, mostrando sempre as referências bíblicas. E, finalmente, faça um comentário mais detalhado um pouco do capítulo 4 da carta aos Filipenses, que é onde está baseado o tema da lição. No caso aqui, eu fiz um comentário versículo por versículo até chegar que a nossa mente, nossos sentimentos é guardados em Cristo Jesus. Aborde algumas questões então relacionadas à mente, a batalha pela mente, como é que nós podemos vencer a batalha pela mente e fazer com que Satanás não seja vitorioso nessa batalha e nesse domínio sobre a nossa mente. Seja, portanto, objetivo, esteja atento às diversas partes da lição para que não venha demorar muito em um tópico e desprezar os outros, para que a lição seja então eficiente, seja eficaz e venha alcançar os seus resultados. Portanto, que Deus abençoe a todos. Vamos nos ater ao tema da lição. Quem domina a sua mente? Vamos deixar que a palavra de Deus possa ser realçada na vida de nossos alunos. Tudo isso, é claro, regado com oração, para que Deus nos ajude e que as verdades da palavra de Deus sejam realçadas diante da nossa classe, através do Espírito Santo. Que Deus o abençoe. Amém.